A salvação é conquistada através da fé e com muita perseverança. O Senhor Jesus sempre nos incentiva a permanecer firmes até o fim da nossa jornada aqui na Terra. Porém, algumas pessoas não conseguem permanecer firmes e acabam realmente se desviando da fé, abandonando a igreja e muitas vezes abandonando até o Senhor. Talvez você, durante a sua caminhada, você já viu inúmeras pessoas realmente que começaram com você ou até mesmo depois e abandonaram a fé. Mas afinal de contas, o que leva uma pessoa a se desviar? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Por que pessoas se desviam? Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo te enviar vídeos abençoados para a sua reflexão, crescimento e conhecimento e intimidade com Deus. Sem mais demoras, vamos ao conteúdo? Por que pessoas realmente se desviam? Existem basicamente duas coisas que levam as pessoas a se desviar. A primeira coisa é que a pessoa realmente nunca teve um encontro com Jesus. Olha o que a palavra de Deus fala na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles realmente era nossos. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo João estava conversando com a igreja porque a igreja estava meio aflita e sem respostas. Existiam pastores ali na igreja primitiva, líderes que ensinavam a palavra de Deus e pessoas de renome que realmente ficaram à frente da igreja por um período, pastoreando, ensinando, o evangelho para as pessoas. E mais tarde acabaram se desviando da sua fé, negando Jesus e fazendo coisas horríveis, coisas mundanas. Isso chocou muito a igreja, chocou a igreja primitiva e os crentes, ou melhor, os cristãos que ali estavam. Então o apóstolo, ele deu essa palavra. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era nosso. Existem pessoas que realmente a gente conheceu que estava de 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos e saíram. Isso é um choque muito grande para a igreja. Eu realmente já conheci pastores com 20 anos de igreja que acabaram adulterando, acabaram pecando, roubando uma igreja ou fazendo coisas horríveis, atrocidades e negando a sua fé e ir para o mundo, escandalizando a igreja. E fica uma pergunta, O porquê que essas pessoas fizeram isso? E essa é a resposta para essa pergunta. É porque, na verdade, algumas pessoas nunca tiveram realmente o encontro com o Senhor. Talvez você possa estar perguntando assim, mas pastor, aquele irmão, aquele pastor, a pastora, o profeta, apóstolo, ele pregava, ele curava, ele ensinava, ele expulsava demônios. Irmãos, temos que aprender a ler a Bíblia. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, nos últimos dias, o Senhor, no dia do julgamento, haverão pessoas que dirão, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, curei, expulsei demônios. E o Senhor falará, Aparta-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você trabalhar na casa de Deus não significa você ter intimidade com Deus. Então a gente precisa entender essa dura realidade. Existem pessoas que frequentam a igreja que na verdade nunca conheceram ao Senhor, estão apenas por conveniência. Conhecem de ouvir falar, mas ter uma vida de comunhão, viver o real evangelho, não. Elas não conhecem. Existem pessoas que trabalham na igreja, que também, apesar de ajudar no ministério da obra, pregar, curar, libertar, falar do nome de Jesus, elas não conhecem ao Senhor. E precisamos entender essa questão. Então uma pessoa sim, ela pode se desviar da casa de Deus, pode sair da igreja ou desviar da presença do Senhor se realmente ela não tiver o encontro verdadeiro com Jesus. João capítulo 15, versículo 2 vai dizer o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é retirado, mas todo que está em mim, ele é limpo para que dê mais frutos. Ou seja,
o Espírito Santo, ele mostra pra gente, né, a palavra de Deus aqui nos mostra que quando estamos ligados ao Senhor, estamos com o Espírito Santo. E quando temos o Espírito Santo, damos frutos. A certeza de que uma pessoa realmente é de Deus é quando ela começa a produzir frutos. E a palavra de Deus é muito transparente. Existem pessoas que realmente estarão conosco, ouvirão a mesma palavra, verão as mesmas curas, as mesmas libertações, mas não irão se converter. Um clássico desse é Satanás, irmão. Satanás, ele foi criado por Deus, ele morava no céu, viu todas as coisas, mas a palavra é clara em dizer que ele nunca se firmou na verdade, ou seja, ele nunca acreditou de verdade no próprio Deus. Então precisamos entender essas coisas. Quando lemos a parábola do joio e do trigo no Novo Testamento, vocês vão perceber ali em Mateus 13 que essa parábola vai falar sobre um semeador que lança a semente à beira do caminho. À beira do caminho são aquelas pessoas que realmente receberam a palavra de Deus, mas não deixaram entrar no coração. Se eu e você não deixar entrar a palavra de Deus no coração, certamente nos desviaremos da presença de Deus, da casa do Senhor e negaremos a nossa fé. O segundo motivo que uma pessoa desvia da casa de Deus realmente é quando ela se tornou uma apostata, ou seja, ela fez apostasia da sua fé. Você poderia estar perguntando, mas pastor André, o que significa fazer uma apostasia, ser um apostata? Significa realmente você conhecer todas as coisas do Senhor, você receber Jesus na sua vida, se batizar nas águas, receber o Espírito Santo, desfrutar de cura, de libertação, de salvação, de todos os benefícios do Evangelho, vendo tudo o que o Senhor pode fazer, e depois de tudo que você desfrutou na presença de Deus, você negar a sua fé, né, e começar a pregar contra Jesus de Nazaré, começar a agredir com palavras e perseguir os cristãos e ao Senhor. Olha o que Hebreus capítulo 6, versículo 4 vai dizer. Como é que uma pessoa que abandonou a fé pode se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. E é impossível essas pessoas se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus, zombando publicamente eles. Exatamente por causa que a palavra em Hebreus 6,4 fala, né? Ou seja, são pessoas que realmente provaram da bondade de Deus, provaram do Evangelho, foram salvas um dia, tocaram no que é santo, que é puro, receberam a bênção de Deus e acabaram por algum motivo, talvez desejos carnais, abandonando a fé, negando. E o pior, quando essas pessoas elas abandonam, essas pessoas elas começam a zombar da fé alheia e publicamente. Por isso vocês vê na internet muitos ex-pastores, ex-pastoras, pessoas que eram líderes religiosos, filhos de pastores, de apóstolos, pessoas que além de negar a própria fé, começaram a perseguir, né, o cristianismo. Quando você vê uma pessoa que um dia foi um cristão e ele persegue o cristianismo, ele zomba e escarnece, é o que Hebreus 6,4 está dizendo. Essa pessoa fez apostasia da fé. Em outras palavras, ela se divorciou do Senhor, ela negou, ela rejeitou, ela realmente não quer ter mais nada com Jesus de Nazaré. Ela é como se para ela, o sacrifício de Jesus na cruz pela humanidade, para levar todos os nossos pecados, enfermidades e maldições, não serviu de nada. Elas se tornam realmente perseguidores do Evangelho. Elas crucificam, como a palavra fala novamente, o Filho de Deus, zombam diante de todas as pessoas, publicamente, a fim de humilhar Jesus de Nazaré e os cristãos que são seus seguidores. Que você nunca se desvie da presença de Deus, que você realmente possa ter um encontro verdadeiro com Jesus.
de verdade, que você não apenas frequente a igreja por uma conveniência ou apenas para buscar uma cura, uma libertação ou uma outra coisa, mas que realmente você tem um desejo ardente no teu coração de conhecer o verdadeiro Deus, se tornando verdadeiramente filho dele e recebendo ele como teu Pai e teu Senhor. E que jamais, irmão, depois de você ter recebido a bênção no Evangelho, o amor, os benefícios, conhecendo a Jesus, que você negue a sua fé fazendo apostasia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, para que essa palavra de conhecimento e sabedoria cheguem até elas. Que elas possam crescer, Pai, que elas possam entender, que elas não julguem as pessoas, mas que elas possam, meu Pai, entender o quanto é sério se desviar da Tua presença. Que elas nunca se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que elas andem na Tua presença. Eu profetizo, Senhor, que todos que estão me ouvindo terão um encontro verdadeiro com Jesus. E as pessoas que já tiveram um encontro verdadeiro, que elas nunca neguem a fé delas, que elas sempre sejam abençoados. E caso alguém está ouvindo aqui, Pai, que se entristeceu por algum motivo, saiu da igreja ou foi ferido, que essa pessoa possa perdoar os erros dos homens e saber que Deus não tem culpa nisso, que foi uma falha humana, que Ele possa liberar perdão, possa voltar aos teus caminhos e receber o Senhor como Jesus e Salvador da nossa vida, Pai. Que Ele possa te receber todos os dias, que toda tristeza, toda mágoa, toda ansiedade, toda angústia, Pai, possa ir embora, que a fé dessa pessoa possa ser restaurada, que ela possa voltar aos caminhos do Senhor, ao Evangelho, buscando, Senhor, a luz dos homens, que é Jesus de Nazaré, que Tu és o próprio Deus, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus a todos. Amém.